Programa Gente Empreendedora com Edmilson Muniz. Um oferecimento. Logos, matrículas abertas do maternal ao pré-vestibular. Aspeb Benefícios. Aqui sua vida é mais segura. O Gente Empreendedora, que está terminando 2017, é o último do ano, começa com um tema bem criativo, cidades criativas. Vamos viver, vamos respirar cidades criativas, ambientes criativos, e nada melhor do que conversar com o professor, também presidente da FAPESPA, Eduardo Costa. É isso, cidades criativas, professor. Edmilson, primeiro é um privilégio para mim te receber aqui com um tema extremamente importante para a sociedade paraense como um todo. Cidades criativas. O mundo vive uma era da criatividade, o mundo vive uma era da sociedade do conhecimento, e nós ainda não incorporamos isso no estado do Pará. Nós vivemos um paradigma hoje econômico onde a geração de emprego e renda está justamente na indústria criativa. Cultura, artes, mídias, moda, serviços públicos. Eu diria que nós temos vários cases de sucesso a nível de Brasil, de cidades que já incorporaram a criatividade, e essa criatividade serviu como motor para o desenvolvimento econômico, progresso social, inclusão e cidadania. Vamos para cá, para o norte. A gente tem um exemplo de cidade criativa? Temos um exemplo de cidade criativa no norte. Essa é uma pergunta extremamente importante. Você já ouviu falar de Parintins? Nossa, já. Parintins é no Amazonas. Parintins tem uma festa que é mundialmente conhecida, que é a festa do boi. Você tem um boi caprichoso e o boi garantido. É o único caso no mundo que a Coca-Cola autorizou a produção de um engradado na cor azul, justamente porque existe uma rivalidade, uma disputa. A economia de Parintins gira o ano todo em função dessa festa. Parintins é uma cidade criativa, como Campina Grande é uma cidade criativa, que você tem ali a maior festa junina do mundo. Blumenau com o Oktoberfest é uma cidade criativa, mas eu diria que o maior exemplo de cidade criativa no Brasil é Gramado. Gramado, para mim, é um exemplo de uma cidade que se superou. Gramado, há cerca de 20 anos atrás, era como qualquer cidade do interior do Rio Grande do Sul, sem nenhum atrativo. Hoje, quando você vai em Gramado, você vê uma cidade que movimenta 6 milhões de pessoas por ano com o turismo. É a segunda cidade no Brasil que mais recebe turistas. Perde somente para o estado do Rio de Janeiro. Agora, se você vai numa cidade de Gramado, são 30 mil habitantes, 30 mil leitos hoteleiros, e se você não fizer uma reserva com menos de 8 meses de antecedência, você não consegue vaga nos hotéis, nas pousadas de Gramado. E você anda em Gramado, as placas na frente das lojas contrata-se, 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 inclusive no momento no qual o Brasil passa pela sua mais séria crise econômica da sua história. Mas Gramado teve um momento de inflexão. Gramado, como eu disse, há 20 anos atrás era uma cidade qualquer do Rio Grande do Sul. Até que houve uma reunião de um grupo de empresários e eles resolveram criar um festival natalino chamado Natal Luxo. E eles passaram a desenvolver um desfile natalino de final de ano. Iniciou com 3 dias, depois 5 dias. Agora, o desfile natalino vai de novembro a fevereiro, e a economia de Gramado gira em torno da magia do Natal. Mas você vai lá, você vê grandes museus, você tem uma culinária diferenciada, você tem o turismo como mola propulsora do desenvolvimento local. Eles criaram um festival de cinema de Gramado em julho, e recentemente, quando eu estive lá em Gramado, conversando inclusive com representantes da Associação Comercial de Gramado, eles estão desenvolvendo atividades para o ano inteiro tornar Gramado uma cidade atrativa para o turismo. Isso é criatividade. E o paralelo, quando a gente olha para Belém, quando a gente olha para Ananindeua, a gente fica realmente pensando, nós temos aqui uma cultura fantástica, nós temos uma culinária fantástica, nós temos aqui um atrativo em termos de biodiversidade, em termos de turismo fantástico, mas ainda estamos no paradigma anterior, justamente de formarmos cidadãos para serem servidores públicos e empregados do comércio. Cidades criativas, pessoas criativas. O que precisa e quanto tempo para a região metropolitana de Belém, para Belém, para nossa Belém, para Ananindeua e as outras cidades próximas chegarem a um título, ao reconhecimento de cidade criativa? Ele é um processo dialético. Primeiro, que envolve quebra de paradigmas. Nós precisamos romper com o velho e pensar o novo. Mas para pensar o novo, nós precisamos de uma nova mentalidade.
Não adianta nós ficarmos com a mentalidade ainda de uma cidade meramente de um entreposto comercial, como era na época da borracha e continua sendo até hoje. Olha, quando você vê Belém do Pará, por exemplo, eu estava vindo para o trabalho agora, na FAPESP, agora de manhã, e eu estava olhando, primeiro, um trânsito insuportável, uma cidade suja, as paradas do BRT pichadas, vidros quebrados, os gradios arrancados. Quer dizer, é uma cidade que não se cuida, é uma cidade com baixa autoestima. A autoestima, ela é individual, mas ela é coletiva. E a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é a necessidade de nós termos um processo de construção de uma autoestima coletiva. E nós precisamos criar um processo de planejamento que gere perspectiva de inclusão social e cidadania por via do desenvolvimento, trazendo turistas, gerando oportunidade, trazendo empreendedores, gerando mobilidade urbana, gerando inclusão social e cidadania. Criatividade tem a ver com mentalidade. Meu pai dizia uma frase para mim ela é muito emblemática. O pior subdesenvolvimento, Edmilson, é o subdesenvolvimento mental. Pesquisei o uso das bicicletas na China, pesquisei o uso dessa ferramenta poderosa em Washington, aonde, como Uber, depois que você usa o serviço do carro ou do táxi, como se já é conhecido, você dá uma nota para o serviço, certo? Lá em Washington, nos Estados Unidos, você dá uma nota para o serviço do órgão público da prefeitura, que você acabou de sair e ele te provoca. Qual a nota que você dá para o serviço que você acabou de receber aqui do órgão público em Washington, nos Estados Unidos? Também em Nova York, essa integração, esse nível de conhecimento, consciência do seu direito como cidadão, está um pouco longe, mas podemos chegar a isso. Edmilson, eu tive recentemente, no mês de novembro, numa atividade na Universidade Federal do Oeste do Estado do Paraná, UFOPA. E eu fiquei surpreendido com o software que está sendo desenvolvido para os celulares por um grupo de pesquisadores lá de Santarém. Você falou aí cidades ao redor do mundo, mas lá em Santarém estão desenvolvendo um aplicativo para utilizar no celular, justamente para os usuários de ônibus do município. Então eles vão poder, a partir desse aplicativo, saber quanto tempo o ônibus vai demorar para chegar na parada. Eles vão poder, também esse dispositivo no aplicativo, poder fazer críticas ao transporte público local, vão poder sugerir. Ou seja, eu diria que é uma forma de você exercitar o controle social e a cidadania. Criatividade tem a ver com isso, criatividade tem a ver com qualidade de vida, criatividade tem a ver com melhores serviços públicos, tem a ver com melhores serviços privados, tem a ver com maior interação e melhor interação social. Em vez de nós ficarmos olhando para o que deu certo em outras cidades, e às vezes ser interessante, por que não sermos criativos e darmos exemplo para outras cidades? Senão nós vamos ser eternamente conhecidos como o Belém, por exemplo, uma capital que já foi na época da Belle Époque, a Paris dos trópicos. Belém era comparado com Nova York. E hoje Belém está ficando para trás de muitas capitais do norte e nordeste do Brasil por falta de estratégia, por falta de ousadia, por falta de criatividade da nossa população e dos nossos gestores públicos. Cidades criativas, professor Eduardo Costa, dei a dica para 2018 a gente tentar caminhar, avançar em busca de pessoas criativas, de cidades criativas, de um novo olhar de vivência. Eu não tenho dúvida, Edmilson, que a construção de uma sociedade mais justa, mais inclusiva, mais igualitária no estado do Pará passa fundamentalmente pela criatividade. Mas a criatividade ela é resultante de um processo de investimento maciço em ciência, tecnologia e inovação. E eu não tenho dúvida que um dos desafios que nós temos para o futuro é aumentar significativamente o volume de investimentos que estão sendo aplicados nas universidades do estado do Pará para a formação de capital humano, seja bolsas de iniciação científica, bolsas de mestrado, bolsas de doutorado, pós-doutorado, doutor recém-contratado. Nós precisamos fomentar a produção de conhecimento através de projetos de pesquisa. Esse é o nosso maior desafio. Desejo a todos, nesse ano de 2018, boas festas, que o nosso Deus Altíssimo possa nos abençoar. Como eu disse, aquela mensagem daquele meu amigo, mais do que um feliz ano novo, é um feliz voto novo em 2018. Continuamos com Gente Empreendedora, conversamos com Eduardo Costa, cidades criativas. Fique aí. Programa Gente Empreendedora com Edmilson Muniz. Um oferecimento. Logos, matrículas abertas do maternal ao pré-vestibular. Aspeb Benefícios.
Aqui sua vida é mais segura.